Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a sua conversa com o Vitor Costa Curta e com a Júlia Zola Russi, trazendo a visão do jovem sobre esse mundo atual, uma visão natural, de percepção e de contribuição. Nós terminamos o último programa Visão Espírita conversando sobre a visão que o jovem tem dos caminhos que ele está seguindo e trilhando. E nós queremos abrir esse novo programa Visão Espírita, falando do jovem, com uma frase antiga, muito antiga, mas assim, muito mesmo, que o futuro pertence ao jovem, né? E aí eu pergunto, quais são as bases construídas no presente para que esse futuro pertença ao jovem? Vitor? Quando a gente fala, né, que o futuro pertence ao jovem, parece que bota uma responsabilidade bem grande, né, na nossa mão, né, e na mão dos jovens que vêm vindo aí nas gerações, né. Mas eu acho que é o seguinte, como a gente mesmo disse, o jovem tem muito vigor, né. Então, muitas vezes, até esse vigor, essa energia, muitas vezes é aplicado não da melhor forma possível, né. E agora, quando a gente fala o futuro, depende aí dos jovens, o que eu acredito é o seguinte, a base para que isso construa aí, né, uma sociedade cada vez mais evoluída, sem dúvida nenhuma é a base tanto intelectual, espiritual e moral, né? Então eu acredito que para isso vingar, digamos assim, né, para crescer aí essa sociedade que todos nós desejamos aí, já estamos com um pezinho num planeta de regeneração, né? Dependendo aí dos jovens que aplicar o seu vigor, a sua energia, tanto na parte intelectual, que a gente já vê muito, né, a busca por conhecimento, mas também no desenvolvimento moral, como no próprio Evangelho fala, né? Naquela época, a gente já tinha mensagens dizendo, olha, a sociedade está evoluindo intelectualmente, mas a moral ainda está engatinhando, né? Então, eu acredito que é o seguinte, a base, a estrutura para auxiliar o jovem é exatamente esse, um desenvolvimento moral, não só intelectual, mas moral e espiritual, né? Porque aí, dessa forma, ele consegue aplicar essa energia, aplicar o seu conhecimento de forma como Jesus ensinou, com amor e com a caridade, né? Ajudando a sociedade a desenvolver, dando o exemplo também e auxiliando, né? Dando esse pontapé, digamos assim, para conseguir cada vez mais evoluirmos como um todo, né? Como uma sociedade. Júlia, dentro desse contexto, né, nós estamos diante... É difícil, às vezes, falar do futuro, mas como é que você sente que o jovem se vê no presente e que olhar que ele faz do futuro? Você acha que ele realmente se sente como dono do futuro? Olha, André, eu mudaria um pouco essa frase que você falou. Eu acrescentaria que o futuro, né, depende do jovem, mas também depende de mim. Porque eu preciso dar um exemplo para esse jovem. Porque antes desse jovem ser jovem, esse jovem era uma criança. Então, assim, igual, por exemplo, como que eu vou querer que o meu jovem respeite o próximo, entenda que todo mundo é igual, né, que seja gentil, uma pessoa caridosa, se eu, enquanto responsável, mãe, pai, eu não sou? Então, como eu vou pôr essa responsabilidade nesse jovem, sendo que eu não sou assim e eu sou o exemplo desse jovem?
Então, eu acho assim, o futuro realmente depende do jovem, porque ele é a nossa continuação. Porém, a responsabilidade não pode ser totalmente colocada nele, porque cada pessoa tem seu livre-arbítrio, concordo. Porém, ele depende de uma outra pessoa para ter como exemplo para as ações do futuro dele. Então, por exemplo, o futuro vai depender dos meus filhos, mas cabe, né, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, né, dos meus sobrinhos que vão vir de amigas, mas cabe eu, como mãe, tia, cuidadora, responsável, dar esse exemplo para os meus filhos e para essas crianças e futuros jovens, ou amigas, amigos, tratarem o mundo de forma mais responsável. Então, eu acho que a gente não pode pôr só a responsabilidade neles, porque a responsabilidade é nossa também. Olhando por esse aspecto de compartilhamento de responsabilidades, que aqui eu acho isso muito justo, né? E a gente quer levantar uma questão com vocês, que é a alternância constante de comportamento, né? As coisas mudam muito rápidas, elas estão se alternando assim de forma muito dinâmica, né? E isso, principalmente para alguns segmentos da sociedade, como nós estamos conversando do jovem, ela dita para o jovem como ele deve ser incluído, como que ele tem que fazer para se sentir incluído nesse meio, né? Para fazer parte desse meio. Aí eu pergunto para vocês, a fé, a religião, a religiosidade, dá condição da pessoa lidar com este fato, ela consegue entender, ela consegue ler esses ditos comportamentos que se alternam constantemente para que as pessoas se sintam inclusas, partícipes, envolvidas pelo meio. O que você acha, Júlia? Bom, eu acho assim que o jovem, ele tem essa necessidade de ser aceito, né? Então, se você vê na escola, provavelmente aquele menino que nem gosta de bebida alcoólica, ele vai beber, ou vai fumar, ou vai fazer qualquer coisa para ser aceito naquela roda de amigos. Então, eu sinceramente acho que é muito difícil um jovem nessa idade se interessar por qualquer religião que seja, para ter essa consciência, né, de que ele não precisa ser aceito, né, ele precisa ser ele mesmo, para que as pessoas gostem dele pelo que ele é. Então, eu acho, assim, na minha visão, pode ser, sim, que alguns consigam ter essa maturidade a partir da religião que frequentam, porém, eu acho que isso vai muito mais da base familiar e do exemplo dentro de casa, né, que vive, né, de você ensinar desde criança que ele é uma pessoa especial, que as pessoas têm que gostar dele, né, de você pelo que ele é, que não tem essa necessidade de ser responsáveis, presente na vida desse jovem, para ver se tem alguma... Porque quando isso acontece, tem muita alteração de comportamento, né? Tá ali em cima, ver o que está acontecendo, né? Tá presente. Mas essa é a minha visão, sabe? Eu acho meio difícil um jovem ter essa maturidade. Eu acho que vai muito mais do feeling dos responsáveis, de estar presente, de dar esse ensinamento desde cedo. Vitor, o que a gente observa e tem visto são essa sensação de se sentir incluso, e aí dá até para a gente voltar nos programas anteriores. A sensação de não se sentir incluído, né, como nós conversamos no programa anterior, ou gera depressão, ou gera ansiedade, né?
lidar com a moda é um negócio muito pessoal, né? Muito de cada um, né? Precisa ter autoestima, ter muita segurança para poder dizer isso não me é lícito ou isso me é lícito. E como é que a gente pode falar? Como é que isso você acha que a fé, a frequência, a percepção de uma religião, de uma religiosidade, um caminho dessa natureza ajuda nessa autoestima, ajuda nessa segurança? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala, concordo com o que a Júlia disse, o exemplo, né, dos pais, isso desde criança, isso é muito importante, né? Porque aí você vai construindo na criança aquela fé, aquela força, sabendo quem ela é. O trabalho maior é para o interior dela, né? A pessoa ter se amar, se respeitar, entender como que é a aparência dela, entender tudo. Agora, essas modinhas são interessantes que a gente muitas vezes associa ela só a coisas materiais, né? É ter determinado tipo de cabelo, ter determinada roupa de marca, determinado objeto, celular e tudo mais, né? E quando a gente percebe que a gente está aqui não pela parte material, que é importante, mas não é o foco, mas a gente está aqui para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, a criança, lógico, isso eu estou falando de uma maneira assim, talvez alguns diriam até utópica, né? Porque é difícil isso construir na criança e no jovem. A gente com a maturidade que vai desenvolvendo um pouco mais. Mas conforme ela vai entendendo quem ela é, entendendo o que ela está fazendo lá, vai dando um pouco mais de força para ela conseguir passar e ser quem ela realmente é, né? Porque se ela passar a vida tentando seguir modas, tentando seguir tendências para agradar o outro, se a felicidade dela for a aceitação do outro, a gente já dá um spoiler aí, né? Que não vai conseguir atingir essa felicidade, né? Então, a fé, a religiosidade, o apoio aí dos pais, dos tutores, né, dos mentores que estiverem do lado, auxiliando, sem dúvida nenhuma, é um papel extremamente importante nessa construção do jovem, né? Da sua personalidade, como que ele vai lidar desde criança na escola, né, até o ensino médio e aí a faculdade, todo esse processo, né? Vitor, foi citado no programa anterior, até pela Júlia, um documentário, né, que está disponível aí para aqueles que quiserem assistir, sobre a influência que as redes sociais exercem, né? Inclusive, tem uma cena muito forte quando uma mãe resolve tirar o celular de todo mundo e pôr numa caixa que é como um segredo, né? Põe todo mundo à mesa para se servir, ninguém pode ter acesso ao celular, e aí entendamos o celular, as mídias, né? E a mais jovem da casa tem uma atitude inesperada que choca a família toda de um modo geral, né? Então eu não vou ficar, eu estou dando um pequeno spoiler, né, do documentário, mas a intenção e o documentário fala coisas muito para todo mundo pensar bastante. Mas o que me chamou a atenção naquele momento não foi nem a atitude da jovem quebrar, foi depois o conflito de autoestima. E nós sabemos que a autoestima baixa ela é um problema sério, né? Como é que alguém que tem, um jovem que tem uma fé, que tem uma crença, que acredita em Deus, né? Como é que ele vê tudo isso? Que ponderações ele pode fazer? Que entendimentos ele pode ter? A gente percebe que é aquilo que a gente falou, é uma ferramenta que sai do controle, né? Uma ferramenta tão boa que pode ser usada por coisas tão boas, mas que acaba saindo do controle. E o principal, né, que a nossa vida aqui, nós estamos aqui encarnados para quê? Para o convívio social e principalmente não só nas mídias, mas no físico, né? Você conversar, você tocar, você falar com as pessoas, você sentar à mesa, ter aí a sua família em volta, conversar sobre, né, um momento sagrado. A gente vê, os antigos falam, né, que a refeição é um momento sagrado. Então a gente está num meio e ter esse contato entre as pessoas é muito importante, né?
Agora, quando você começa a designar parte da sua vida só as redes sociais, que a gente já viu como o documentário mesmo mostra, só mostra aquilo que os outros querem ver, ou só mostra o que a rede quer que você veja, e fica cada vez mais ligado, né, forçando a pessoa a consumir aquilo, vai desviando o foco, né? Vai desviando aquele foco que seria o quê? Você ter o convívio com a sua família, desenvolver as suas habilidades, desenvolver a capacidade de conversar, a tolerância, que é muito fácil cada um ficar no seu tablet, no seu celular e não ter o convívio entre as pessoas. Isso é muito importante. E a fé, o entendimento que a gente tem, a gente percebe que cada vez mais tem essa necessidade. A gente percebe que a gente não precisa ficar ligado à rede social. A gente tem que focar no que a gente veio fazer aqui, que é o contato com as pessoas, é o desenvolvimento, saber lidar, ser tolerante com as pessoas. É fácil todo mundo se amar ali, ser tolerante, se ninguém conversa com ninguém, né? Então, as redes são importantes, sim. Porém, a gente tem que saber o tempo certo, como utilizar da melhor forma que deve ser feito, né? Para o nosso bem aí, para o nosso desenvolvimento. Outra questão, Vitor, que eu vou insistir um pouco mais, é a questão da autoestima, né? A impressão que a gente fica é que as pessoas ficam esperando likes, né? O jovem fica esperando like. Me chamou muito a atenção daquela cena da escola, né? Likes, o que ele publicou, né? E outra coisa, por que em rede social não se publica nada sobre fé, sobre crença, sobre religião? Será que a gente tem... Será que isso não agrada ou não dá like? Ótima pergunta, né? Quando a gente fala sobre autoestima, cada vez mais isso está ligado ao like, né? São pequenas injeções aí, digamos assim, de autoestima que vai tendo, e a pessoa, cada vez que ela posta e ela não recebe aquela quantidade de like, não recebe aquela atenção, ela acaba se frustrando, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente vai postar algo, você pode querer compartilhar, mostrar um pouco algo que aconteceu, algo que está passando, porém, você não pode perceber que aquilo que vai ditar se você fez algo legal ou não, se você é bom ou não é, se você é bonito ou não é, né? E a pessoa fica, muitas vezes, afeta essa autoestima exatamente nisso, né? Porque ela acredita que ela só vai ser uma pessoa boa, ela só é bonita, ela só é aceita se tiver uma quantidade de likes. Isso aí, para nós, a gente percebe que não é o certo, né? Não é o ideal a gente ter isso. Essa ferramenta não deve ser usada nesse sentido. E sobre as mensagens, né? As mensagens de ajuda e tudo mais, eu acredito que são, sim, muito importantes, né? Você ter aí um contato, mensagens curtas, trazendo aí informações, né, para a pessoa, trazendo um consolo, isso auxilia muito. É que, infelizmente, hoje, eu lembro muito de uma frase que uma senhora que trabalhava no centro que eu frequentava falava, né, quando a gente falava da TV e dessas coisas que são desastres, fala assim, isso tá lá porque tem audiência. Se não tivesse audiência, não estaria lá. Então, quando a gente vê que o que dá ibope nas redes sociais, o que é? É desastre, é tragédia, é traição, essas coisas fofoca. Por quê? Porque a pessoa, ainda no nosso nível evolutivo, está muito ligada a isso. Isso que dá audiência. Isso seja na rede social, seja no jornal, na TV. Quando a gente vê uma notícia boa, deveria dar a mesma audiência e até mais impacto, né? A pessoa querer escutar algo bom, mas infelizmente no nosso nível evolutivo ainda não é realidade, né? Mas cabe a nós fazermos esse trabalho de beija-flor apagando incêndio, né? Naquela história que a gente fala, levando uma gotinha de água, trazendo essas mensagens edificantes, essas mensagens de consolo para as pessoas, que eu tenho certeza que numa postagem, talvez das 100 pessoas que vejam, talvez uma aquilo toque, seja exatamente essa pessoa que você conseguiu tocar, você conseguiu ajudar naquele momento. É interessante que a gente consegue, pelas redes sociais, mais ou menos ter uma ideia do que está na mente e no coração, né?
queira, concordemos ou não, gostemos ou não, estejamos de acordo ou não, mas, né, cada um vai postar aquilo, um pouco daquilo que vai dentro de si. Vitor, nós estamos caminhando para o encerramento deste segundo programa Visão Espírita, né? Agradecendo a você e agradecendo a Júlia, que não está conosco aqui agora, teve um pequeno probleminha na sua internet, ela não conseguiu ficar até o fim. E eu quero colocar uma questão para a gente pensar juntos. As religiões, lá no começo do primeiro programa, eu perguntei se os jovens estavam distantes da fé e da religiosidade. Agora eu pergunto, será que é as religiões que estão distantes dos jovens? E isso não está conseguindo aproximá-los? É complicado isso. Trabalhei muitos anos na parte de evangelização e mocidade. E essa pergunta aparecia em todas as reuniões dos monitores, né? A gente fala como conseguir trazer o jovem e conseguir também levar a religião até o jovem, né? Levar esse conhecimento, né? Tornar atrativo. Isso é uma dificuldade muito comum, né? Que a gente encontra, e eu vou ser sincero, muitas vezes a gente ainda não encontrou a resposta perfeita, né? A fórmula perfeita. Mas a gente pode tomar como base os nossos amigos de outras religiões também, né? Trazendo aí o conhecimento aliado à música, né? À arte, aos encontros, aquela socialização. Junto daquela socialização, trazendo aí informações, né? Discussões, debates, instruções para os jovens. Eu acredito que isso seja muito importante também. Talvez seja esse o caminho para a gente conseguir atrair, né? Precisa ter uma união, um esforço dos dois lados, né? Tanto do jovem tentar se aproximar e estudar, quanto também aquele estudo ser atrativo para o jovem, né? Eu acredito que quando a gente tiver esses dois esforços e conseguir achar isso, encaixar essas duas coisas, a gente vai ter uma fórmula aí que vai conseguir conduzir cada vez mais, aumentar aí os grupos de estudo de jovens, evangelização, mocidade, cada vez mais a instrução também a eles, né? A Júlia conseguiu voltar, que coisa boa. Voltei. Júlia, que legal. Júlia, nós estávamos passando para o Vitor uma questão que vamos dividir com você, retornando à primeira pergunta que fizemos na abertura do programa, sobre o distanciamento do jovem da fé, da religiosidade, que a gente tem essa percepção. Na sua visão, né, o que as religiões devem ou podem fazer para se aproximar mais dos jovens? O que você vê nesta situação? Olha, assim, o que eu vejo bom, acho que é muito particular, né? Mas eu acho que talvez... Eu sei que existem mocidades por aí, né? Que abordam esses temas, né? Mas, assim, eu acho que talvez... Igual, por exemplo, aqui na minha cidade, era sempre de sábado, e já era um horário, assim, meio que ruim, né? Porque é final de semana. E não que isso não é a prioridade, mas, assim, eu acho que poderia ser um horário mais adaptado, até porque centro não... Eu falo por aqui, tá? Não sei por aí. Mas, assim, adaptar um horário que seja convidativo também, porque, assim, para um jovem que tem uma festa de aniversário, entre ir na festa e ir no centro, o que ele vai preferir? Então, talvez seria mais convidativo um sábado num horário mais cedo, ou no domingo à noite, né? Colocar temas que também atraiam o jovem. Eu acho que principalmente a didática, escolher muito bem a didática de quem vai estar falando,
né? Porque é complicado você chamar alguém que não tenha muita didática, porque se pra gente é difícil ficar prestando atenção muito tempo numa pessoa que não tem tanta didática, assim, para falar, que às vezes fala de uma maneira assim mais monótona, né? Imagina um jovem, né? Então eu acho que ter essa cautela de escolher quem vai falar, né? Evitar ficar repetindo temas, né? E ter um momento para o jovem que seja num horário mais convidativo, né? Senão aquilo vira uma obrigação. E tudo que é obrigação vira chato. Ninguém quer ir numa obrigação, né? Por mais que às vezes você goste de ir no seu trabalho, é uma obrigação. Então, às vezes acaba sendo chato. Você vai muito mais porque você tem que pagar conta, porque você tem compromissos, do que às vezes por prazer, né? Então, talvez tornar o momento mais prazeroso dessas formas. Tá certo. Nós vamos agradecendo a Júlia e ao Vitor por participarem conosco. Júlia, sua mensagem de encerramento para o nosso jovem, para os nossos telespectadores. Bom, se eu pudesse passar uma mensagem, seria a mesma do outro programa, para que cuidem da sua mente, da sua espiritualidade e do seu corpo, que são as nossas 3 bases para a nossa vida, né? E que uma coisa muito importante também, que aprendam a viver o momento, o presente, porque por mais que somos seres eternos, aquele momento nunca mais você vai conseguir voltar. Então eu acho que cuidar da mente, do espírito, da alma e aprender a viver o momento são ensinamentos muito importantes para que o jovem tenha uma vida saudável. Vitor? Eu repito o convite, né, do nosso encontro passado, exatamente para a aplicação do evangelho que a gente estuda no nosso dia a dia. Então, seja o que a gente aprendeu na evangelização, seja o que aprendeu na cidade, nas palestras, tudo isso, esse convite para estudar cada vez mais e cada vez mais praticar no nosso dia a dia, aproveitando esse vigor, essa energia que nós jovens temos, para a gente conseguir cada vez mais aplicar no nosso dia a dia aquilo que a gente vem aprendendo. O programa Visão Espírita chega ao seu final e deseja a todos que participaram e que ficaram conosco até agora, nos assistindo, uma condição natural de pensar em algo. Tudo irá passar, tudo irá ser superado, tudo irá caminhar para o amanhã. Vamos pensar profundamente, inclusive você, jovem, que o amanhã existe e ele depende do que fizer hoje. E Deus, a religiosidade, o caminho do bem, uma fé, uma crença, o espiritismo, se quiser, te asseguro, pode e irá te ajudar muito. Avalie isto, coloque isso nas suas ponderações. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.